paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical Virtual. A lição de hoje é a lição de número 4, com o título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Irmãos, antes de dar início à nossa aula, quero lembrar os irmãos que a revista Betel Dominical já está disponível na nossa igreja. Com isso, irmãos, os irmãos podem ir lá buscar, é apenas R$15. Os irmãos peguem essa revista, façam a leitura e aqui acompanhar a explicação desta lição. É muito importante que cada um tenha a sua revista e se aprofundar neste conhecimento. Amém, irmãos? Vamos dar prosseguimento. Texto áudio. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, verso 4. Nossa verdade aplicada? Para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. Os objetivos da nossa lição é o seguinte: compreender os anseios de Davi, apresentar as características dos caminhos do Senhor e destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. Nosso texto de referência encontra-se no Salmo 25, nos versos 1, 2, 5, 12, 13, 14 e 15. Vamos fazer a leitura juntos, irmãos? A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Qual o homem que tem ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Introdução. O Salmo 25 expressa não apenas um pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer ainda mais os caminhos do Senhor e viver de acordo com os padrões de Deus. Irmãos, o Salmo 25, Davi apresenta a Deus uma oração de intensa súplica, pedindo ao Senhor que lhe ajude e conforte a sua alma. A dor de Davi é colocada de maneira intensa. Ele declara ao Senhor que precisa de uma resposta e espera porque confia nele, confia no Senhor. A nossa conduta durante o nosso relacionamento com Deus influencia nessa relação de confiança. Perceba que Davi sabe que o Senhor faz diferença entre as pessoas que o servem e os que não o servem, né? As pessoas que são fiéis e não são fiéis ao Senhor. Ele faz essa diferença, essa distinção. Com isso, observamos que as intenções do salmista é o desejo de alguém que quer um relacionamento, uma intimidade maior com Deus. Ele quer mais envolvimento com a obra do Senhor. Tópico 1. Um salmo acróstico e a oração de Davi. No presente salmo, é possível inferir que a atitude de Davi é expressa em dois aspectos, oração e meditação. Irmãos, neste salmo, a gente observa algumas características na formação dele, na composição desse salmo. E uma delas é a formação de acróstico. Como vimos na primeira aula, o acróstico é quando a primeira letra de cada verso forma uma sequência alfabética ou ainda pode formar uma palavra. É importante lembrar, irmãos, que a gente não percebe isso na nossa escritura porque ela foi escrita em hebraico e no nosso idioma a gente não consegue observar esses acrósticos. A outra característica que a gente observa é que Davi, ao compor o salmo, ele intercalou momentos de oração e momentos de meditação. Os momentos de oração é quando ele apresenta a Deus as suas súplicas, as suas necessidades. E o momento de reflexão é quando ele reflete o agir de Deus na vida dele. Ele reflete que todas as vezes que ele orou, Deus atendeu às suas súplicas. Subtópico 1.1, oração de Davi. Por meio de oração, Davi derrama a sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seus pedidos. Conforme nós falamos, irmãos, o Salmo 25
ele registra a intercalação de oração e reflexão. Davi apresenta a Deus uma intensa oração de súplica, pedindo que Deus lhe ajude, lhe conforte a sua alma. E também faz uma reflexão, pois Deus agiu na vida dele em diversos momentos em que ele estava com dificuldade. Deus ajudou ele a ter vitória, a sair de diversos problemas que ele enfrentou na vida dele. Enfim, cada momento da sua vida, Deus estava presente. Com isso, irmãos, o que nós aprendemos? Aprendemos que devemos orar ao Senhor. Aqueles momentos que a gente tem dificuldade, que a gente passa por uma adversidade na nossa vida, devemos orar ao Senhor e esperar que Deus haja na nossa vida. Confiar nele, ter uma confiança muito grande no Senhor, para que a gente possa ser vitorioso e o nome de Deus também seja engrandecido. Subtópico 1.2. Não me deixes confundido. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Mateus 10, 36. Irmãos, neste verso, Davi está pedindo ao Senhor para que não lhe deixe envergonhado, para que todos vejam o agir de Deus na sua vida. Davi, ele se dispunha a fazer a vontade de Deus, cumpria todos os chamados e partia para o enfrentamento das batalhas que lhe eram apresentadas. O comentarista da nossa revista, ele nos faz um alerta, que ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos o testemunho de pessoas que falaram, ao aceitar Jesus, teve amigos, parentes, que deixaram de falar com eles, criticaram. Irmãos, não devemos nos importar com isso. Devemos sim seguir o caminho do Senhor, seguir a direção que Ele nos dá. Devemos confiar nele. As pessoas irão ver como Deus agiu na nossa vida, como Deus transformou a nossa vida. E as pessoas, ao ver essa transformação de Deus na nossa vida, também irão aceitar Jesus. Devemos ser esses exemplos para que as pessoas vejam que quem confia no Senhor, Deus age, Deus protege, Deus transforma a vida das pessoas. Quantos exemplos nós não temos por aí, irmão, de pessoas que tiveram suas vidas transformadas? Confie no Senhor e não deixe que essas críticas, essas oposições lhe atrapalhem a sua caminhada com o Senhor. Subtópico 1.3. Perdoa os meus pecados. Após o pedido inicial de proteção e para ser guiado por Deus, Davi, baseando-se nas misericórdias e benignidades do Senhor, suplica o seu perdão. Irmãos, em se tratando de pecado, Davi sabia que ele era um homem que tinha muitas falhas, era um homem pecador. Porém, ele tinha uma grande certeza no seu coração. O Senhor o perdoava. Ele oferecia misericórdia. Isso, irmão, aconteceu várias vezes na vida do Davi, como naquele episódio em que Davi peca contra Deus, contra Urias e contra Batseba. Assim, irmãos, ele foi assolado profundamente por consequências na sua vida, mas recebeu o perdão do Senhor. Irmãos, possuímos na nossa vida áreas que ainda não foram saradas. Para alguns é a mentira, a ganância, a soberba, prepotência. Enfim, irmãos, não podemos esquecer que o Senhor é poderoso para nos purificar e perdoar todos os nossos pecados. Todo e qualquer pecado nos afasta de Deus, nos afasta de uma forma profunda, irmãos. Mas, irmãos, precisamos agir como Davi, orar ao Senhor e pedir perdão dos nossos pecados. Mas, irmãos, não voltemos a pecar mais. Seguir a palavra do Senhor, confiar nele e seguir sem pecar. Tópico 2. O desejo e o reconhecimento do salmista. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, 4. Irmãos, observando o que o salmista escreve no Salmo 25, fica claro que ele tinha um anseio muito grande em relacionar-se com o Senhor. É interessante nós observarmos que em toda a sua vida, Davi
tinha esse desejo, tinha essa vontade de relacionar-se com o Senhor. O Senhor o chamou desde cedo, através do profeta Samuel. Davi ele foi ungido rei e continuou fiel ao Senhor. Até mesmo naqueles momentos em que Davi pecou, como no caso de Betseba, ele não se esqueceu do Senhor. Ele, nesse momento, ele até escreveu o Salmo 51. Vamos ler o verso 7 a 12 desse maravilhoso salmo que Davi escreveu. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei alvo mais do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a alegria e a tua salvação. Suste-me com o espírito voluntário. Então, irmãos, mesmo diante desse momento em que Davi pecou, ele não esqueceu do Senhor. Queria que Deus direcionasse a sua vida. Então, irmãos, que nós continuemos seguindo o caminho do Senhor, orando e meditando nas suas palavras. Subtópico 2.1: a vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa: guia-me nas tuas veredas e ensina-me. Irmãos, neste salmo observamos que Davi não deseja apenas as bênçãos do Senhor, mas sim o próprio Senhor. Deseja ter um relacionamento com o Senhor. Estamos vivendo uma época muito estranha, em que muitas pessoas buscam o Senhor apenas pelas suas bênçãos. Essas pessoas, quando passam por uma provação, quando passam por uma dificuldade, elas perdem a fé. E algumas chegam até a dizer, irmãos, que a vida era melhor quando não eram crentes. Lamentável isso, né? Isso nos faz até lembrar daquele episódio que nós comentamos na lição anterior dos Hebreus, quando eles estavam saindo do Egito. A primeira dificuldade que eles encontraram foram para Moisés e falaram que era melhor que tivessem ficado no Egito. Um outro fato que a gente pode também abordar foi o caso de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. Mesmo assim, ele permaneceu fiel ao Senhor. Irmãos, aquele que nos dá as bênçãos também pode nos tirar as bênçãos. Muitas vezes, quando isso acontece, é para provar a nossa fé, se somos fiel a Ele, mesmo nos momentos de dificuldade. E não vamos rejeitar Ele quando Ele nos tira as coisas, desacreditar dele. Bom, Davi aqui expressa: guia-me nas tuas veredas, ensina-me. Irmãos, há uma diferença entre guiar e ensinar. Para que os irmãos possam entender essa diferença entre guiar e ensinar, vamos fazer uma ilustração. Um cego, quando faz uso de uma guia, que pode ser um cão ou um bastão, ele utiliza essa guia porque ele não consegue ver o caminho por onde ele vai passar, né? Os obstáculos do seu caminho. Para isso ele usa a guia. E o bebê, né? Vamos lembrar agora de um bebê, fazer uma comparação, uma analogia com o bebê. Um bebê, quando está aprendendo a andar, se nós não tivermos cuidado, ele pode cair, se machucar. Neste momento, ele sente vontade de estar segurando na mão dos pais para poder caminhar. Querem aprender a caminhar. Assim também, irmãos, somos nós. Devemos pedir a Deus para que Ele guie a nossa vida e nos ensine também. Como fazemos isso, irmãos? Através das nossas orações. Irmãos, devemos pedir ao Senhor para que Ele nos guie e abra em nós, crie em nós essa vontade de aprender as suas palavras, de conhecermos mais no profundo as suas palavras.
Temos que aprender mais, conhecer mais a palavra do Senhor. Com isso, irmãos, nós vamos ter mais intimidade, um relacionamento maior com o Senhor. Não vamos ficar nos preocupando apenas com bênçãos materiais. Deus não é contra quem tem riqueza. A gente vai ver que Abraão era rico, seus filhos, seus descendentes, vários dos seus descendentes, Davi, Salomão. Deus não é contra a riqueza. Salomão é um bom exemplo. Quando ele assumiu o trono, Deus mandou ele escolher uma bênção ali. Ele escolheu sabedoria. Ele não pediu riquezas. Pela atitude dele, Deus o abençoou com riqueza. Devemos buscar ao Senhor não pelo que Ele pode nos dar em relação à bênção material, mas enfim, esse relacionamento para que a gente esteja com Ele e tenhamos uma vida eterna junto a Ele, irmãos. Que todos nós, irmãos, tenhamos em nosso coração, na nossa mente, esse desejo de estar com o Senhor por amor a Ele, para sentir o amor dEle, de estar na sua presença na vida eterna. Subtópico 2.2, o desejo de ter uma intimidade com o Senhor. Davi declarou: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Irmãos, na época que Davi escreveu este salmo, o Espírito Santo não atuava da forma que atua nos dias de hoje. Mas Davi sabia que a presença do Espírito Santo em sua vida era algo que ele desejava muito. Fazendo menção ao Salmo 51, observamos que após Davi pecar, Davi escreveu este salmo, pois não podia viver sem a presença do Senhor. Ele chega a escrever: não me lances fora da tua presença. Isso demonstra essa intimidade com o Senhor, a intimidade que ele tinha. É uma coisa maravilhosa, irmãos, a ponto dele implorar misericórdia ao Senhor. Será que temos dentro de nós, irmãos, esse desejo? Será que temos em nós essa vontade de permanecer junto ao Senhor, de agradar a Ele, de permanecer nos seus caminhos por toda a vida? Será que temos isso dentro de nós? Irmãos, para termos isso, somente mediante uma aliança com o Senhor podemos ter essa intimidade. Irmãos, e para que a gente tenha essa intimidade com o Senhor, devemos estar perseverando nos seus caminhos, orando, fazendo a sua obra. Irmãos, nos dias de hoje há muitas pessoas que estão lá nos cultos, participam, mas não querem muita intimidade com o Senhor, não querem um compromisso sério, não leem a palavra do Senhor quando estão em casa, vão ao culto e voltam para casa só no próximo culto que vai ter contato de novo com a palavra do Senhor, ou ter uma intimidade através de uma oração com o Senhor. Não assumem um compromisso, não participam de muitas atividades da igreja, não participam de uma escola bíblica dominical. Enfim, irmãos, há tantas pessoas que agem dessa forma, mas nós precisamos criar dentro de nós esse desejo, essa vontade de ter essa intimidade com o Senhor, assim como Davi fazia. Através da sua oração, ele suplicava ao Senhor para que não afastasse da sua presença. Devemos criar dentro de nós esse mesmo desejo e participar ativamente, com vontade, com amor, das atividades das igrejas, irmãos. Temos que estar com a comunhão maior com os irmãos, com a palavra do Senhor, lendo, meditando, pregando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que todos nós criemos dentro de nós essa intimidade com o Senhor, essa vontade de ter esse relacionamento, de ter essa intimidade com o Senhor. Subtópico 2.3, o reconhecimento que Deus é o seu Salvador.
Davi tinha pleno conhecimento que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Irmãos, a salvação aqui ela é entendida como um livramento, ou seja, sair de uma situação de risco aqui na terra. A Bíblia nos diz que este mundo jaz do maligno. Esta expressão afirma que muitas pessoas por aí estão sendo manipuladas, guiadas pelo diabo. Sendo assim, irmãos, elas estão cegas para o que é certo. Por isto, vemos tantos atos neste mundo, tantas situações, tantos fatos, que a gente fica pasmo. Filhos matando pais e vice-versa, pessoas matando as outras pessoas, agredindo crianças, enfim, diversos perigos que acontecem nesse mundo e a gente fica pasmo com esses acontecimentos. Irmãos, neste momento, precisamos lembrar do Senhor, orar, pedir proteção, porque corremos um risco muito grande aqui na terra. Temos que buscar a presença do Senhor. Mas tantas pessoas buscam o Senhor somente nestes momentos, pedindo a salvação do Senhor. Essas pessoas, quando estão em momentos de alegria, felizes, está tudo bem, transcorrendo bem na sua vida, não lembram do Senhor. Só lembra somente nesse momento de aflições. Irmãos, temos que lembrar do Senhor em todo o tempo. Não somente nos momentos de dificuldade. Vamos buscar o Senhor sempre. Agradecer a Ele ao acordar, pelo ar que nós respiramos, por ter mais um dia de vida, por uma noite tranquila. Enfim, irmãos, por todas as bênçãos que Deus nos dá, por todos os livramentos. Temos que ser gratos ao Senhor e reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, que todos nós tenhamos essa consciência de que Deus é o nosso Salvador e que nós temos que agradecer a Ele por tudo. Não vamos lembrar do Senhor apenas nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria. Tópico 3. Conhecendo os caminhos do Senhor. Há na atualidade uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida aqui na Terra. Irmãos, se conhecimento fosse fundamental para a salvação, quase a totalidade do povo judeu seriam salvos, pois eles conheciam a palavra como nenhum outro povo conhece. No entanto, irmãos, eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus, como o Messias prometido. A partir do momento em que o Evangelho começou a ser pregado por todas as nações, por todo o mundo, todas as pessoas que aceitavam Jesus, que criam que Ele era o Filho de Deus e andavam no seu caminho, a porta da salvação estava aberta para todos que desejavam. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Há na atualidade, irmãos, uma ênfase no Evangelho da prosperidade. Se examinarmos a Escritura, irmãos, podemos questionar: será que é isso que Deus quer de nós? Será que quando Jesus esteve aqui na terra, foi isso que Ele pregou? Examinemos as Escrituras, irmãos. Não devemos ficar pedindo, esperando alguma coisa em troca. Se Deus achar graça em nós, Ele vai nos dar. Vamos ver o exemplo de Jó. Deus deu tudo para Jó. Em um determinado momento, Deus permitiu que ele perdesse tudo. No entanto, Jó não estava preocupado com isso. Estava preocupado com o Senhor.
E ele disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos examinar mais as Escrituras, ver o que o Senhor quer da nossa vida. Vamos adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor, agradecer o seu nome. É isso que Deus quer de nós. Examinemos as Escrituras e reflitam sobre isto, irmãos. Vamos conhecer melhor o caminho do Senhor. Subtópico 3.1: o caminho da obediência. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias 7:23. Irmãos, o Senhor sempre exigiu do seu povo a obediência. Mas a si mesmo, desde a criação do mundo, o povo de Deus, os filhos de Deus, caem em desobediência. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse que ele poderia comer de qualquer fruto, menos de uma determinada árvore. No entanto, eles desobedeceram a Deus, comeram desse fruto e teve consequência. Foram expulsos do lado do paraíso. De lá para cá, irmãos, o ser humano virou um expert em desobediência. Quando lemos as Escrituras Sagradas, irmãos, a gente percebe que diversas vezes o povo de Deus caiu em desobediência e teve consequência. Eles pelejaram por diversas vezes, irmãos, muitas vezes por anos, por séculos, por causa de uma desobediência. Muitas vezes, irmãos, as pessoas saíam do caminho do Senhor por falta de conhecimento. No entanto, irmãos, muitos, mesmo tendo conhecimento, desviam-se do caminho do Senhor, desobedecem a Deus. Adão e Eva sabiam que não podiam comer daquela árvore, daquele fruto daquela árvore. No entanto, eles desobedeceram a Deus. Irmãos, nos dias de hoje, também não é muito diferente. Há tantas pessoas no mundo caindo em desobediência, muitos não conhecem a palavra do Senhor, mas há também, irmãos, pessoas que conhecem a palavra do Senhor e caem em desobediência, desobedecem aos mandamentos do Senhor. Essa desobediência, irmãos, muitas vezes é um caminho sem volta, é um caminho da perdição. A gente vê tantas famílias sendo destruídas. Algumas conseguem ainda se restaurar, outras não. Há pessoas que tiram a vida de outras pessoas, pais tirando vida de filho, filho tirando vida de pais, enfim. Uma barbárie tremenda neste mundo. Irmãos, as pessoas têm que procurar mais ao Senhor, ser mais fiel a Ele, estar obediente ao Senhor. Obedecer a Deus é crer que Ele é o Senhor das nossas vidas. É acreditar que um dia deixaremos esse corpo mortal, passível de erros, para morar com Ele eternamente. Precisamos, irmãos, aprender e lembrar constantemente e refletir com os erros do passado que o povo de Deus teve. O povo de Deus diversas vezes caíram em desobediência e todas as vezes houve consequência. Irmãos, vamos ser fiel ao Senhor, ser obedientes ao Senhor. Somos seres humanos, passíveis de erro. Davi também foi. Ele cometeu diversos erros, mas ele se arrependia de coração. E quando ele pedia perdão ao Senhor, o Senhor percebia no seu coração que ele estava arrependido e o perdoava. Irmãos, se cairmos em desobediência por algum motivo, pois somos falhos,
Vamos pedir perdão ao Senhor, mas vamos primeiro nos arrepender mesmo, de coração, para que o Senhor possa nos perdoar. Não adianta sair por aí em desobediência e depois pedir perdão a Deus e voltar a pecar novamente. Não adianta isso. Tem que haver um arrependimento de coração e pedir um perdão ao Senhor. E orar ao Senhor para que Ele esteja guiando o nosso caminho, para que a gente não caia mais em tentação e peque, irmãos. Que a gente não caia mais em desobediência. Vamos refletir mais, irmãos. Aprender com o exemplo de Davi e tantos outros. Subtópico 3.2. O caminho da graça. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Irmãos, o salmista menciona os aspectos da graça de Deus. Menciona em alguns versículos aqui. Mas, pela desobediência, todos nós, todos os seres humanos, mereciam a separação eterna de Deus. Porém, Jesus nos resgatou e nos reconciliou novamente com o Pai. Sendo assim, só podemos ser salvos pela graça de Deus, que é o favor imerecido distribuído aos que creem em Jesus. Paulo escreve aos Efésios sobre isso. Vamos fazer a leitura de Efésios no capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, nenhuma criatura pode ser salva por méritos próprios, pois esse processo custou muito caro. Custou o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Homem nenhum pode salvar-se, pois a palavra de Deus nos ensina que a salvação não vem pelas obras, seja elas grandes ou pequenas. Só existe um caminho. Só existe um caminho para a nossa salvação. Esse caminho é Jesus. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, que todos nós busquemos esse caminho da graça. Que todos nós busquemos a nossa salvação. Subtópico 3.3. O caminho da perfeição. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que está no céu. Mateus 5,48. Irmãos, não existe perfeição nos homens. O comentarista da lição, ele cita o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 48, que fala sobre a perfeição. Precisamos crer no Senhor continuamente, crendo que estamos sendo aperfeiçoados a cada dia e ensinados sobre a maneira de viver no céu. Desta forma, agradaremos ao Senhor e seremos abençoados com a graça de Deus. Um homem perfeito, quando ele cumpre o propósito de Deus, para o qual Deus o criou. Devemos sempre pedir a Deus uma direção para que buscamos conhecer esse propósito através das nossas orações. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, irmãos, que nós busquemos esse propósito. Vamos tentar identificar esse propósito, o que Deus quer da nossa vida. O que Ele quer que a gente façamos para a sua obra. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém, irmãos? Vamos para a nossa conclusão? Conclusão: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos a viver segundo a vontade de Deus. Irmãos, aprendemos nessa lição a orarmos de forma a glorificar o nome do Senhor. Aprendemos também da importância de dependermos do Senhor em tudo. Viver neste mundo requer de todos nós fé e obediência, para que em tudo sejamos aprovados pelo Senhor.
Devemos ver cada dia como se fosse um único dia, sabendo que o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós, para vivermos eternamente com Ele. Irmãos, que a graça de Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de todos nós. Amém, irmãos? Até a próxima lição.